Paz para você. Muitas pessoas vivem em suas próprias aldeias, cidades ou países. Eles não têm consciência do fato que viverem apenas em uma pequena parte da grande planeta Terra. A maioria deles não sabem que Deus tem um plano especial que inclui o mundo inteiro, pessoas de todas as raças, culturas e línguas. Cada cultura tem crenças diferentes sobre como o mundo surgiu. Todas as pessoas sempre quiseram explicar de onde vieram. Cada um deles desenvolveu seus próprios mitos sobre o assunto. Eles precisavam inventar histórias sobre a criação porque não tinham acesso aos fatos verdadeiros sobre ela. Além disso, a maioria deles não acreditou na verdadeira história da criação quando a ouviu. Esta história está resumida na Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse versículo diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Este Deus é o único e verdadeiro Deus. Algumas pessoas optam para não acreditar no fato da criação apresentada na Bíblia, porque isso significa que devem reconhecer que existe um Deus. Se eles aceitam o fato que existe um Deus, eles devem reconhecer seu governo soberano sobre eles. Porque essas pessoas não querem mudar seu estilo de vida, eles optam para negar a Bíblia. A Bíblia nem sempre concorda com as teorias de alguns cientistas. Mas uma teoria é uma crença pessoal ou um palpite de como as coisas às vezes aconteciam. Em cada desafio levantado por cientistas, os fatos descobertos em seus estudos sempre provaram que a Bíblia estava correta no relato da criação. No livro de Gênesis, somos informados sobre como era o mundo quando Deus começou a criar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Toda a história da criação é descrita em Gênesis capítulo 1, dos versículos 3 a 25. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, podemos ler que nele foram criados todas as coisas que há nos céus. Todo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. No sexto dia, Deus criou a sua imagem, o primeiro homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Além disso, lemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A ideia da criação do homem era colocá-lo na terra como representante de Deus. É por isso que ele recebeu domínio sobre o mundo inteiro para fazer cumprir a reivindicação de Deus sobre a terra. O homem também tinha domínio sobre as plantas e os animais, mas ele também tinha a responsabilidade especial de se multiplicar e encher a terra com outros homens e mulheres que refletissem a imagem de Deus. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, ele tem uma alma viva, eterna, que os animais não têm. Seu espírito e mente o capacitaram a se comunicar com Deus. O Espírito de Deus caminhou e conversou com o homem no jardim onde ele vivia. Conforme
mencionado no capítulo 43 de Isaías, versículo 7, ele devia comunicar-se e louvar a Deus que o criou. Deus tem liberdade de escolha. E porque o homem foi criado à imagem de Deus, o homem também tem livre-arbítrio e, portanto, pode tomar suas próprias decisões. Vamos agora considerar uma das histórias mais tristes da Bíblia que encontramos no capítulo 3 de Gênesis. Deus colocou o homem em um lindo jardim que continha muitas árvores, mas também havia duas árvores especiais. Uma foi chamada da árvore da vida e a outra era chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles poderiam viver para sempre e nunca morrer. Mas Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não queria que o homem experimentasse o mal com todas as suas consequências. Então ele os avisou para obedecer a esta última ordem, porque isso causaria a morte. Devemos também estar cientes do fato que Deus tinha um inimigo chamado Satanás. Satanás já foi um anjo, mas decidiu que queria ser tão grande quanto Deus. Ele liderou uma rebelião de anjos no céu e não queria que os homens servissem a Deus. Então Satanás foi primeiro a Eva e depois a Adão no jardim de Éden, onde eles viviam. Ele falou com eles disfarçado de serpente e fez falsas promessas a eles. Infelizmente, eles cederam à tentação, pecaram contra Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por meio desse ato de desobediência, o homem caiu em pecado e isso mudou o mundo. O homem teve que lutar para ter domínio sobre as plantas e animais que não podiam mais controlar facilmente. Os animais ficaram ferozes e selvagens e a terra produzia ervas daninhas e cardos. Desastres como inundações ocorreram na terra. Todo o mal, as pragas, sofrimentos e tragédias são o resultado da queda do homem. O castigo da morte foi imposto ao homem, assim como Deus havia avisado. Mas pior do que isso, o homem foi separado de Deus pelo pecado. Neste momento muito sombrio da história, Deus tinha um plano de resgate e fez uma grande promessa. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, lemos: "Porém inimidade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Esta é a primeira vez que Deus revelou seu plano especial de salvação. Ao lermos Gênesis, percebemos que ele revela outro fato importante, a saber que todos os homens vivem em dois mundos. O mundo natural é aquele que podemos ver com nossos próprios olhos. O mundo espiritual, que não podemos ver, é tão real quanto o mundo natural. Seu corpo físico vive no mundo natural e seu ser espiritual, sua alma e espírito faz parte do mundo espiritual. O ferimento e o esmagamento mencionados em Gênesis 3:15 referem-se a uma grande batalha que está acontecendo no mundo espiritual. Esta batalha é pelo coração, mente, alma e espírito do homem. Devemos perceber que não há posição neutra nesta batalha. Todos os homens estão divididos em dois lados opostos. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 23, lemos que Jesus disse: "Quem não é comigo é contra mim." Uma vez que entendemos que vivemos nesses dois mundos e que estamos no meio desta batalha, podemos desenvolver uma visão do mundo como Deus o vê na Bíblia.
Somos por Deus quando acreditamos nos ensinamentos que estão na palavra e agimos de acordo com esses ensinamentos. E somos contra ele quando não acreditamos na Bíblia e continuamos a viver em nossos próprios caminhos egoístas e pecaminosos. Quando Adão e Eva começaram a se multiplicar, todos viveram junto em uma grande família ampliada. Todos eles também falavam a mesma língua. Nos capítulos 4 e 5 de Gênesis, vemos como o pecado começou a se espalhar no mundo. O primeiro assassinato e a primeira mentira estão descritos. E a maldade do mundo cresceu até que cada pensamento, cada ação era mal. O mundo inteiro se voltou para o pecado, de modo que finalmente arrependeu-se o Senhor que havia feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou tão entristecido que decidiu destruir toda a sua criação por meio de um dilúvio. No entanto, ele salvou um homem, Noé, junto com a sua família. Após este dilúvio, Noé começou a repovoar a terra. Infelizmente, este padrão de pecado começou de novo. Naquela época, porque o homem estava unido em língua, cultura e costumes, eles foram capazes de fazer grandes coisas e decidiram construir uma grande torre tão alto que subiria direto no céu à presença de Deus. Eles queriam fazer um grande nome para si próprio. Por causa deste ato de orgulho e vaidade do homem, Deus decidiu confundir sua linguagem. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Após este evento, pessoas da mesma língua se reuniram. Eles se organizaram em tribos de pessoas. Eles se espalharam por todo o mundo em diferentes regiões. Eventualmente, vieram separados por montanhas e oceanos. Muitas pessoas neste mundo dividido nunca ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não ouviram sobre o único Deus verdadeiro. A maioria deles não tem a palavra escrita de Deus em sua própria língua. A Bíblia tem uma chave mestre que abre a palavra de Deus e nos permite entender o tema e conteúdo de toda a Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 24, nos fala sobre essas chaves no versículos 45 e 47. Então, abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus deu a seus discípulos dois fatos básicos que os ajudariam a entender toda a palavra de Deus. O primeiro fato está no versículo 46. Convinha que o Cristo padecesse, o que foi necessário para que ele reconciliasse o homem pecador com o Deus justo. Esta é a chave para trás de toda a mensagem da Bíblia. Jesus Cristo foi feito carne para vir ao mundo, para morrer no lugar da humanidade pecadora. Quando Deus olha para o mundo, ele vê homens pecadores que precisam de um Salvador. Por crer em Jesus e arrepender-se do pecado, o homem pode se reconciliar com Deus e então receber o presente da vida eterna. O versículo 47 nos dá a segunda chave. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados.
O arrependimento e a remissão dos pecados devem ser pregados em nome de Jesus. Por meio dessa chave, os crentes também têm uma responsabilidade importante. Deixa-me ler o que Ezequiel 3, versículos 18 e 19 diz. Quando eu dizer ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter na sua impiedade e no seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Embora Jesus tenha morrido pela humanidade, nem todos são salvos automaticamente do pecado. Cada pessoa tem livre-arbítrio e deve decidir se vai ou não se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Devemos conhecer Jesus se quisermos acreditar nele e receber o perdão. Deus vê o mundo como o propósito de chamar cada pessoa para si por meio do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que evangelizar é tão importante. É o propósito plano para o mundo que ele estabeleceu antes do início dos tempos. Por meio de sua palavra escrita, ele nos revelou esse propósito que por muitos anos foi um mistério. Para ensinar-lhe verdades espirituais com as quais não estamos familiarizados, Deus usa verdades naturais que podemos compreender. Isso foi ilustrado por Jesus quando disse aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. É claro que Jesus estava falando de uma colheita espiritual, não da colheita dos campos que estavam diante dele. Ele estava tentando dar a seus discípulos uma visão espiritual do mundo. Ele também estava mostrando aos seus seguidores uma grande necessidade que encontramos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. É por isso que nossa responsabilidade é tão grande. Devemos colher os campos deste mundo para que todos possam conhecer Jesus e receber o presente da vida eterna. Que Deus os encoraje a todos e os abençoe nesta tarefa. Amém.